O técnico da seleção brasileira pré-olímpica, Ramon Menezes, convocou os jogadores para um período de treinamento durante a data FIFA de novembro, e entre eles estão 3 representantes do São Paulo. Pablo Maia, Beraldo e Patrick Lanza estão entre os 23 jogadores convocados. O Brasil vai disputar o pré-olímpico em janeiro na Venezuela. O torneio vai classificar 2 equipes para os Jogos Olímpicos de Paris. Os jogadores vão se reunir no Centro de Treinamento Joaquim Grava, no Corinthians, em São Paulo, a partir do dia 13, onde ficarão até o dia 21. A ausência de Caleri costuma fazer muita diferença para o São Paulo no setor ofensivo. O atacante que operou o tornozelo direito e não atuará mais em 2023 era muito importante não só para anotar gols contra adversários, mas também como uma ameaça constante dentro da área. Mesmo sem o argentino, o São Paulo vem dando uma maneira de continuar usando um dos pontos fortes de quando o Caleri estava em campo, a bola aérea. Nos últimos jogos, sem um jogador, os comandados de Dorival vêm aproveitando desse artifício para anotar gols. Desde o fim de setembro, na vitória sobre o Corinthians por 2-1, o São Paulo não conta com sua camisa 9. No entanto, nos 5 gols que a equipe anotou desde então, 3 foram no jogo aéreo. O primeiro foi anotado por Michel Araújo na vitória contra o Grêmio. Pablo Maia também deixou sua marca em jogada parecida no 1-1 diante do Atlético Paranaense. Já Luciano foi o último a anotar pelo alto, acertando uma bela cabeçada na vitória sobre o Cruzeiro na última quinta. Todos os gols foram decisivos para o São Paulo, que já afetaram o placar final de suas respectivas partidas. Os tênis também foram anotados por atletas que aparecem na área como elemento surpresa, sem serem as principais referências pelo alto. Isso mostra que Dorival poderá contar com as bolas pelo alto mesmo sem Caleri. Desde que estreou no São Paulo em agosto, o meia Rames Rodrigues dividiu o campo com o atacante Luciano por 263 minutos, praticamente 3 jogos inteiros. No período, o time jogou 17 partidas. Os dois, porém, não é visto no campo ao mesmo tempo há quase 7 jogos, mesmo com Caleri e Lucas lesionados. A possibilidade de ambos atuarem juntos ganhou ressonância após a vitória contra o Cruzeiro na última quinta. Rames fez um bom primeiro tempo, que terminou sem gols, mas deixou o campo nos primeiros minutos do segundo, no mesmo momento em que Luciano entrou. O camisa 10 depois faria o gol da vitória. Foi assim nos outros 4 últimos jogos em que os dois estiveram à disposição. Contra o Atlético Paranaense, Luciano saiu para dar lugar a Rames, enquanto contra o Palmeiras, o colombiano, tirado no intervalo, e o atacante entrou pouco depois. Na vitória contra o Grêmio por 3-0, Rames saiu e Luciano entrou segundos depois. No duelo contra o Goiás, o colombiano foi desfalque por ter jogado as eliminatórias, mas na partida anterior contra o Vasco deu lugar a Luciano. A última vez que eles jogaram juntos foi na vitória contra o Coritiba, quando Dorival escalou um time reserva logo após a conquista da Copa do Brasil. Os dois foram titulares e saíram praticamente ao mesmo tempo. Aos 20 minutos da etapa final, foram cerca de 80 minutos em campo. Foi situação semelhante à do jogo contra o Fortaleza, o último antes da final da Copa do Brasil, também com escalação de reservas, e jogaram juntos por 75 minutos. Para o técnico Dorival, Luciano e Rames concorrem a uma mesma posição, a de segundo atacante, o meia mais avançado.
O foco do São Paulo na janela de transferências de fim de ano será buscar por um centroavante, mas a procura por um camisa 9 tem esbarrado no excesso de estrangeiros. O São Paulo vai terminar o ano com 9 gringos no elenco. Desde o meio do ano, a CBF alterou a regra e passou a permitir até 7 estrangeiros relacionados por jogo. Durante as lesões de Galopo e Ferrarese, o São Paulo não teve problemas. No entanto, para o ano que vem, os dois estarão aptos para jogar e Dorival será obrigado a fazer cortes em listas. Nos últimos meses, a diretoria de São Paulo passou a observar o uruguaio Mastriani, artilheiro da Sul-Americana, com 9 gols pelo América Mineiro. No entanto, o fato de já ter 9 gringos é um grande impasse. O São Paulo não pretende se desfazer de nenhum dos seus estrangeiros, embora Mendes tenha tido pouco espaço com Dorival. Ainda há uma esperança de que ele cresça de rendimento e seja mais utilizado em 2024. Dessa maneira, Mastriani está quase descartado. No Brasil, o clube vê uma escassez de jogadores com potencial para substituir Caleri. Os grandes nomes ou têm um valor de mercado muito alto ou não deixaria seus clubes. Na pré-temporada, a comissão técnica irá promover o garoto Thales Vander, artilheiro do Sub-20. Não há grandes expectativas, porém, de que ele seja o reserva imediato. Erisson, por sua vez, terá os últimos jogos do Brasileirão para se provar de que pode ficar no clube para a próxima temporada. Ele está emprestado pelo Botafogo.